Shalom, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um resumo sobre a porção da Torá desta semana que se intitula com o nome de Corá. E ela se encontra no livro de Bamidbar, Números, capítulo 16. Corá, o filho de Itzar, neto de Quat, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, os filhos de Eliav, e On, o filho de Pelete, descendentes de Ruben, reuniram homens e se rebelaram contra Moshe. Aliaram-se a ele 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da assembleia de Adonai? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse a Corá e a todo o grupo: amanhã cedo, Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. Corá e todo o seu grupo façam isso. Amanhã, peguem incensários, acendam o fogo e ponham incenso neles diante de Adonai. O escolhido por Adonai será o santo. São vocês, filhos de Levi, que se valorizam em demasia. Essa é a porção, uma porção interessante e que tem alguns detalhes que nós precisamos prestar atenção. Que luta de poder dramática nós acabamos de testemunhar nessa porção da Torá. É interessante que uma cabala de rebeldes influentes tenta tirar o poder de Moisés, ousando arriscar suas vidas para promover seu próprio interesse sobre o destino sagrado de seu povo. E nós podemos ver que a sua queda é gritante e terrível. No entanto, a Torá ensina, mesmo que Corá morra, seus descendentes continuam vivos. Certamente os vemos hoje. Podem ser encontrados como os líderes políticos, religiosos e comunitários cínicos disfarçando o interesse próprio da linguagem da democracia, do nacionalismo ou de Deus. Ao exercer o poder de maneira tão míope, esses rebeldes modernos apresentam uma ameaça ainda maior à criação de Deus do que Corá fez à liderança de Moisés. Esta porção nos exorta a sermos vigilantes para que tais pessoas não prejudiquem as comunidades que somos chamados a criar e sustentar. Mas não são apenas os líderes políticos que desempenham o papel de Corá hoje. Nós também vivemos com um conflito contínuo entre um Moisés interior e um Corá interior, entre humildade e arrogância, entre abnegação e egoísmo. E até que possamos ouvir a diferença entre essas duas vozes, nossas ações não serão eficazes para combater o poder dos Corás em geral no mundo. Precisamos ser claros quando é a voz do nosso eu carente e mesquinho que nos aconselha a agir, ou quando é a voz sábia que fala a partir de nossos valores e verdades mais profundos e melhores. Precisamos de uma prática de reflexão para discernir qual voz está nos guiando. Felizmente, também podemos encontrar alguma orientação nesta porção da Torá. O que nós podemos ver aqui? Um servo de Deus. É interessante que na tradição judaica, Moisés é visto como a humildade encarnada.
o verdadeiro servo de Deus. Moisés é como se estando tão longe do orgulho em sua postura que as pessoas não conseguiam entender a sua modéstia. E nesta paraxá de Corá, nós vemos Moisés naquele lugar da humildade, capaz de liderar porque ama a Deus e os israelitas com todas as fibras de seu ser, apesar de sua constante frustração com ambos. Podemos ver que por 2 vezes ele cai de bruços, uma diante de Corá e a outra diante de Deus, tentando parar a rebelião e impedir que Deus destrua os israelitas persistentemente desobedientes. Moisés age a partir do profundo entendimento de que o desafio de Corá não tem nada a ver com ele. É um desafio a Deus. Ele sabe que é o vaso através do qual a visão de Deus para os israelitas pode se manifestar. Não o homem que tem que provar ser superior a um competidor insolente. Mas ao longo das jornadas dos israelitas, nós vemos Moisés crescer como um líder espiritual, de um jovem relutante que luta contra a raiva e a falta de autoconfiança para se tornar um líder por excelência. Aquele que é capaz de superar seu próprio ego para servir uma causa muito maior. E, finalmente, ele se torna alguém que aceita a decisão de Deus de que morrerá e que morrerá fora da terra de Israel. Porém, quando nós olhamos para Corá, nós podemos ver uma ambição pessoal. Corá é diferente. O seu desafio a Moisés está enraizado na ambição pessoal, não no amor a Deus ou aos israelitas. Ao contrário de Moisés, que hesitou em assumir a liderança que Deus ofereceu, Corá procura agarrá-la para si. A tradição interpreta a abertura da porção literalmente, que diz: e Corá tomou. Isso para significar que ele se afastou do povo. Corá não teria feito nada para impedir Deus de destruir os israelitas, pois ele adoraria ser o pai de um povo totalmente novo. E ao contrário de Moisés, Corá vê toda a história como sendo sobre ele mesmo e o papel que ele quer desempenhar como um poderoso sumo sacerdote. É interessante que a gente lendo esta porção da Torá, eu pergunto: como reconheço Corá em meus próprios pensamentos e ações? E como libero a consciência que Moisés tinha? No nosso trabalho do dia a dia, sempre surge em nós, às vezes, algum sentimento de medo, de insegurança, porque às vezes passamos por uma enfermidade, passamos por dificuldades financeiras e aí nós questionamos: será que nós vamos ter condições de melhorar, de ter o suficiente? E será que eu sou capaz de fazer a obra de Deus? Será que eu realmente estou cumprindo o meu chamado? Será que eu tenho feito as coisas verdadeiramente com o coração? Ou se eu estou apenas sendo empurrado com a barriga no meio da multidão? Será que eu tenho sido suficiente? Será que meu trabalho tem sido algo competente? E é nesses momentos de dúvidas, amados, que nós nos fazemos como um ator central no palco, protagonizando a nossa vida. Nesse lugar de medo é onde nós nos separamos, às vezes, da comunidade, da família, das pessoas que estão ao nosso redor e que, de alguma forma, nós sentimos o controle sobre eles. Mas às vezes a gente não consegue ver o todo e não há, às vezes, também como tomar decisões sábias. Mas, se nós arranjarmos tempo
como Moisés, para cair de bruços, para respirar e refletir. Nós podemos ouvir o eu gritando em toda a sua grandiosidade. E a nossa resposta deve ser Rav Lekha. Chega disso, Corá. Nós precisamos reconhecer que mais uma vez fizemos a história sobre nós e sobre nossos medos. E é nesse espaço que o Moisés pode emergir e nos chamar de volta à humildade, ao reconhecimento de que nós, como todo mundo, somos apenas um pequeno ator neste palco. Podemos reavivar a confiança que temos na sabedoria do desenrolar do nosso trabalho e na sabedoria dos nossos irmãos para descobrir que vai fluir a partir deste momento. O Corá em todos nós é desencadeado por diferentes emoções. Muitas vezes sentimos medo, sentimos raiva, ansiedade, ganância ou dúvida. Quando isso acontece, perdemos de vista o todo e ficamos presos em nossos próprios dramas internos. Nossas necessidades eclipsam as necessidades dos outros. Porém, há o caminho de Moisés e o nosso é passar do lugar estreito da dúvida, do medo, da raiva, do ciúme, para uma vida pactuada, expansiva, em uma comunidade de cuidado e uma responsabilidade junto aos outros, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. E é nessa comunidade que todas as pessoas são santas. Eles, nós, podemos lembrar uns aos outros que o que importa não é a ambição do eu, mas o trabalho de ajudar a tornar a alma, o nosso lar, o escritório, o lugar de seu trabalho, a nossa comunidade e o mundo em um lugar mais seguro, sábio e compassivo para todos. Essa perspectiva ajuda cada um de nós a chegar mais perto de ser um humilde servo ou uma humilde serva de Deus. Baruch Hashem, que fique para nós essa mensagem, para que nós possamos refletir, que tenhamos o coração de Moshe e não o coração de Corá, porque quando nós decidimos ser como Corá, pode ter certeza, o final não é muito bom. Seremos engolidos pela terra, porque a terra não merece pessoas com coração que age dessa maneira, egoísta, crítico, pessoas maldosas, pessoas que não respeitam a posição do outro, pessoas que não se colocam na posição de obediência, de humildade e que aceitam seu próprio chamado. Nós precisamos de pessoas com coração como o de Moisés e que você seja encontrado assim, humilde na presença de Deus. Amém? Shalom, shalom, Baruch Hashem, um Shabbat, shalom abençoado para vocês.